Oi, gente! Hoje eu vou estar fazendo a review e demonstração da Guache Talents, que é uma marca de guache profissional e é até que bem fácil de ser encontrada aqui no Brasil. Dessa vez eu comprei pela Shopee. Ela veio bem embaladinha em plástico bolha e dessa vez eu decidi comprar 4 cores, que no caso foi o Raw Sienna, o azul ultramarinho, o magenta permanente e o sépia. E eu também notei que elas vieram com uma proteçãozinha na tampa, o que eu achei bem legal. E eu também queria mostrar minha coleção antiga. E sim, eu tenho várias cores e algumas delas são parecidas, porque eu comprei em uma liquidação que tava tendo de uma papelaria e o preço estava realmente muito bom, então eu acabei pegando todas as cores que estavam com desconto. E você consegue achar essas tintas por uma média de 30 e poucos, 20 e poucos reais, dependendo do lugar que você compra. O que eu acho um preço muito bom, até bem acessível pela quantidade de tinta que eles oferecem, que no caso é 16 ml, o que é muita tinta, sério, gente, é muita tinta. Eu tenho essas tintas mais antigas, faz mais ou menos uns 3 anos, talvez, e até as que eu mais uso não chegaram nem na metade, então eu acredito que é um ótimo investimento. Até porque você também pode usar elas como aquarela, assim como vocês vão estar vendo nos swatches a seguir. E eu também vou comentar sobre a minha opinião, que no caso era uma má impressão sobre o branco e o amarelo limão, mas que eu acabei mudando de ideia. Eu também queria comentar antes sobre a separação que pode acontecer tanto nas suas guaches quanto nas suas aquarelas, isso é mais normal em aquarelas em tubo, mas às vezes a goma arábica ela acaba se separando do pigmento e acaba gerando isso aí. Então é bem fácil de resolver, é só você dar uma misturada com um pincel ou com qualquer coisa e você pode estar usando normalmente. Eu só queria comentar isso caso vocês acabem experienciando esse tipo de coisa. E eu também queria comentar que o Raw Sienna é o mesmo pigmento do amarelo ocre, então seriam cores muito próximas. Eu diria que ele é um amarelo ocre mais saturado. E o Burnt Sienna, ele é uma das cores, na minha opinião, mais opacas dessa linha. Ele tem uma opacidade incrível. Eu recomendo muito ele. E eu também gostei bastante das outras cores no geral. Eu também queria comentar que o sépia, quando ele é diluído, ele pode gerar uma certa separação, como eu vou mostrar no final, que não é um problema, mas como ele é composto de 2 pigmentos diferentes, ele gera essa mistura de cores. Eu particularmente não acho um problema, eu acho até que bem bonito. E eu também gostei do azul ultramarinho, que é a cor que eu comprei mais recentemente. Mas uma das cores que eu mais recomendaria, que são uma das cores que eu mais uso, tipo, de verdade, é o azul da Prússia, que na verdade é azul talo, e o Viridian. São cores que, assim, eu não tiro da minha paleta de aquarela. Sério mesmo, gente. É, tipo, incrível essas duas cores. Pra falar a verdade, eu recomendaria todas as cores, mas eu gostaria de comentar sobre a Light Fastness de cada uma. São esses maisinhos. E como vocês podem ver, o o violeta, ele tem uma bolinha, o que significa que ele é um pigmento fugitivo. Eu, inclusive, tô fazendo alguns testes para testar a resistência de luz a cada uma das cores. E caso você use essa cor, toma cuidado se você for vender um trabalho profissional. Mas se você só usa como hobby e sketchbook, eu totalmente recomendaria essa cor. Aqui eu tô fazendo alguns círculos ou triângulos cromáticos para vocês verem algumas possibilidades de misturas. Eu gosto bastante. Aqui eu usei elas mais como aquarela, para falar a verdade. E aqui eu vou estar mostrando alguns estudos de cores que eu fiz com as guaches. E eu amo a saturação que você consegue alcançar com elas. Esses estudos são bem pequenos e bem simples, porque é mais um aprendizado sobre mistura de cores e teoria das cores, esse tipo de coisa. E esses são adesivos, inclusive a pintura que eu vou fazer como demonstração vai ser um adesivo. E eu vou estar utilizando essa paleta branca para vocês conseguirem ver melhor a mistura de cores. E os adesivos vão ser para esse sketch que eu mesmo fiz.
No caso, ele não tem nenhum tipo de costura. Então, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial de como que eu fiz ele. E eu ainda tô aprendendo como deixar ele mais robusto, sem ter o risco dele estragar. Eu vou estar usando esse papel, que não é um papel para aquarela, mas é um papel incrivelmente muito bom para aquarela. Eu realmente não tava esperando, mas ele se tornou meu papel favorito de estudos. Eu vou estar deixando o link dele na descrição e nos comentários fixados, caso vocês tenham interesse. E eu vou estar fazendo o adesivo pro meu sketch, mais ou menos nessa área, que é uma escultura que eu encontrei no Pinterest. Eu gostei muito dela e eu achei que seria muito bom para fazer uma demonstração. Que essa escultura, eu tô deixando os créditos do lado. E eu comecei com um desenho bem livre, a caneta Bic mesmo. Não sei porquê, mas eu tô numa vibe meio caneta Bic sem esboço. E eu escolhi só 3 cores pra fazer esse desenho, que no caso é o azul da Prússia, o Raw Sienna e o magenta. Eu começo com uma camada fina, como se fosse uma aquarela mesmo. E aos poucos eu vou construindo a opacidade, misturando as tintas com branco. Inclusive, eu fiquei até que bem surpresa com esse branco, porque na minha memória ele era meio desagradável de usar. E eu não sei exatamente por que eu tinha essa memória, mas eu acabei ficando bem surpresa com ele, porque essa foi uma pintura muito divertida de ser feita. Sério, foi muito legal fazer esse desenho, essa pintura. E sinceramente, eu recomendaria essas tintas até para artistas de aquarela. Assim, a não ser que você seja um artista que gosta muito da transparência de aquarela, eu totalmente recomendaria essas guaches como uma aquarela profissional, porque você pode usar elas tanto de forma mais transparente, como eu usei no olho, quanto mais opaca. E aqui eu gosto bastante de finalizar meus desenhos com lápis, então eu uso vários tipos de lápis diferentes, inclusive alguns lápis, no caso um lápis, que ele é um pastel seco. Eu gosto bastante de usar ele como um certo tipo de iluminação, porque eu consigo dar meio que uma esfumada nele. E esse foi o resultado final. Pro segundo desenho, eu usei em torno de 6 cores, se eu não me engano, que no caso foi esse verde claro, o azul ultramarinho, o azul da Prússia, o Raw Sienna, sépia e o magenta. E eu também queria falar um pouquinho sobre o canal, já que eu não tô conseguindo postar muitas animações. Eu tô trabalhando e fazendo faculdade, então sobra bem pouco tempo livre pra mim. Tipo, bem pouco mesmo, no caso, umas 3 horas por dia. E eu sempre tenho que fazer uma coisa ou outra, tipo, fazer minha comida pro outro dia, minha janta, meu almoço, me arrumar pra faculdade, fazer algum trabalho da faculdade. Então, realmente, é bem difícil pra mim conseguir mexer nas animações atualmente. Até porque eu não ganho nenhum tipo de dinheiro ou monetização com meus vídeos. Então, eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo, mas ele é um pouquinho mais rápido e fácil pra mim de fazer. E eu acredito que não muitos de vocês sabiam que eu sou, principalmente, uma artista tradicional. E eu não sei se vocês gostariam de ouvir sobre esse tipo de conteúdo, mas é algo que eu realmente gosto bastante. Então, se vocês quiserem que eu poste conteúdo mais frequentemente, talvez eu conseguiria fazer mais vídeos como esse. É até engraçado, porque quando eu comecei o canal, as coisas eram muito diferentes. Eu tava no ensino médio e eu tava tendo aula online. Então, toda vez que tinha aula online, eu costumava pegar as animações no computador bem ruim da minha mãe. Desculpa, mãe. Mas o computador era horrível. Eu mexia no Krita e o Krita travava toda hora. Eu perdia minhas animações toda hora quando eu esquecia de salvar. E eu não sei se eu comentei, mas a ideia do vídeo do astronauta veio pra mim em um sonho. Sério, foi muito bizarro. Eu acordei e eu falei, meu Deus, eu preciso animar isso, eu preciso expressar esse sonho de alguma forma. E foi um trabalho que eu coloquei muito amor. Então eu fico realmente muito feliz em ver pessoas até hoje em dia comentando no meu vídeo, falando que se emocionaram com ele. Inclusive, isso me deixa muito feliz de saber que o meu trabalho, de certa forma, impactou tantas pessoas. Então, é algo que me deixa realmente muito feliz, sabe? Eu quero muito fazer mais trabalhos de animação, tipo do astronauta. Inclusive, eu tô com o storyboard pronto de uma certa continuação dele. E é isso por hoje. Esse foi o resultado do meu desenho. E caso vocês queiram mais, deixem nos comentários. E caso vocês queiram apoiar o canal de certa forma, eu vou deixar alguns links no comentário fixado e na descrição pra vocês testarem os produtos que eu testei aqui. Mas é totalmente opcional. E muito obrigada a todo mundo que apoia o canal desde o começo. Vocês são incríveis. E eu não sei muito o que falar, mas sério, obrigada a todos.